se preparar desde já, né, para fazer essa provinha, né? Não precisa, deixa quando eu chegar na terceira série, professor, que eu vou estudar para o Enem. Né? Essas questões de função afim, nós vamos trazer aqui. Ela, né, caiu em diferentes provas, né? Coletei desde o ano de 2010, né, algumas situações para que vocês possam ter uma noção de como realmente essas provas têm abordado esse assunto, que talvez algum de vocês nem valorizem, não se preocupem em estudar, mas é importante realmente saber como é que essas avaliações têm trabalhado esse tipo de prova, ok? Espero que vocês realmente tenham uma boa aula. Se aparecer alguma dúvida, nós vamos também trabalhar com vocês. Vocês podem colocar aí no chat, certo? E alguns aí já começaram a perguntar se vai ter a minha apresentação. Sim, daqui a pouco vocês vão ver a minha apresentação principal, certo? Por enquanto, né, eu trabalho aqui com vocês essa introdução, né, do que vai ser hoje. Né? Nós vamos ter essas questões e, é claro, quero também, né, trabalhar com vocês esse tipo de questão que vocês já podem, né, consultar, podem ver aí na tela, né, de vocês, como questões que caem nesse tipo de prova, né, que é a nossa provinha do Enem. Guarde só um pouquinho que a gente vai já iniciar. Nós temos aqui justamente uma questão que caiu na prova de 2010. Não se preocupe, não se assuste, né, porque é uma prova do Enem. Vocês talvez daqui a 3 anos que farão a prova, e alguns que podem estar acompanhando e podem também fazer esse ano por teste, por curiosidade. Mas o que a gente vê aqui são questões tranquilas e simples. Olha só. A primeira delas diz assim: Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos. E sua irmã Clara também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra R$ 6,00 por 4 horas de permanência e mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são: a gente pode, é claro, trabalhar os dois, né, ao mesmo tempo, mas também a gente pode ver um de cada vez, né, ou seja, um por vez. Gostaria, antes de resolver essa questão, né, já mandar um alô para a Nauane do primeiro A. Bom que vocês se identifiquem, né, para a gente ver quem está acompanhando, quem está conseguindo visualizar. Veja aí se o áudio também está chegando legal para vocês. Qualquer coisa pode, né, também dizer aí para a gente poder ter esse feedback. Né? Evelyn Araújo Albuquerque, também do primeiro ano B, seja bem-vinda. Eniel Leal, do primeiro ano B. Emily Heloise, também do primeiro ano C. Ana Clara, do primeiro ano A. Laura Isabela, do primeiro ano B. Vocês sejam bem-vindos e podem, né, convidar os colegas. Raíssa Graziella, também do primeiro ano A. Sejam bem-vindos à nossa aula, né? A nossa live, que também é uma aula de hoje. Né? Espero que vocês realmente consigam entender. Por mais que sejam questões realmente voltadas para o Enem, mas tem toda uma relação direta com o assunto que nós estamos vendo, que é a parte de função afim. Agora, gente, vamos ver. A parte que ele quer aqui é os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são quem? Nesse caso, vamos fazer logo para Lucas. Lucas, ele quer estacionar o carro
Quanto tempo, gente? Lucas. Vamos ver aqui. Lucas, ele quer só estacionar o carro pelo período de 40 minutos. Se Lucas quer só por um período de 40 minutos, qual vocês acham que é o estacionamento melhor para ele? O verde, o amarelo, o preto? Gente, qual que realmente é melhor? O verde, né, que está aqui, ó. O amarelo, que é esse aqui, ou o estacionamento preto? Qual o melhor aí que vocês escolheriam se você tivesse no lugar de Lucas em termos de justamente economia para você gastar menos? Qual que você escolheria? O verde, o amarelo ou o preto? Olha o verde, cobra R$5 por hora. Ele passa uma hora? Não, gente. Lucas, ele quer apenas passar o quê? 40 minutos. Se ele quer 40 minutos, é menos de uma hora, concorda? Se é menos de uma hora, esse aqui, esse verde, não cobra R$5 por hora? Olha o amarelo, gente. Cobra R$6 por 4 horas. Mas ele vai cobrar, mesmo que se passe menos, né? Ele vai realmente cobrar. Já estou vendo alguém soprando aí, achando que é o amarelo. Mas vamos ver se é o amarelo. Diz aqui, e o estacionamento preto cobra R$7. Gente, na realidade, o verde é o melhor porque cobra apenas R$5 por hora. Se ele vai 40 minutos, dá uma hora? Não, uma hora é 60 minutos. Então, nesse caso, para o Lucas, é melhor estacionar no verde, ok? No estacionamento verde, ok? Agora vamos ver para Clara, porque tem que ser os dois, Lucas e Clara. Se fosse só Lucas, né? O problema já estava resolvido. Agora, o de Clara, a gente precisa pensar mais um pouquinho. Olha só, gente. O de Clara, eu vou olhar o verde. Vamos ver. Clara precisa passar o quê? 6 horas. Olha só. Clara precisa deixar o carro por 6 horas. Aí tem lá os 3 estacionamentos. Qual é o que ela vai realmente conseguir? Vamos lá. Nesse caso, vamos ver o que é que ela consegue o menor preço, né? Porque qualquer um, ela pode estacionar. Só que vamos ver qual é o melhor preço para ela. O estacionamento verde cobra R$5. Lembrando, Clara quer estacionar por 6 horas. Certo? Ela quer estacionar por 6 horas. Então, vamos lá. O verde cobra 5 por hora de permanência. Certo? Então, se o verde cobra R$5 por hora de permanência, então 6 horas, se eu vou pegar o verde aqui, certo? Se eu for pegar o verde, ela vai pagar quanto, gente? Ela vai pagar 6 vezes 5. Ela vai pagar R$30. Ok? Se ela for pegar o verde. Agora vamos para ela pegar o amarelo. Vou botar só o A mesmo, que é verde, amarelo e preto, não tem letras diferentes no início. Então vamos pegar aqui o amarelo. O amarelo cobra R$6 por 4 horas. Então, como ela vai passar mais de 4 horas, vai cobrar esses 6. Isso vai dar direito a ela ficar 4 horas. Mais R$2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. Ou seja, R$2,50 para cada hora que ultrapassa as 4. Quantas horas ultrapassa as 4? Se ela está 6 horas estacionada, aqui não dá direito a 4 horas? Então, vai ficar faltando aqui 2. Concorda? Então, nesse caso, vai ficar 6 mais R$2,50 vezes 2 dá quanto, gente? 5. 6 mais 5 dá 11. Então, nesse caso, nós temos aí que ela, para o estacionamento amarelo, ela vai pagar apenas quanto? R$11. Agora, vamos para o próximo estacionamento, o estacionamento preto. Lembrando, o verde já não estacionaria mais, porque é R$30. O amarelo, ela paga quanto? 11. Só para recapitular aqueles que estão chegando agora, ó, no caso, Clara tem que estacionar por 6 horas. Se Clara tem que estacionar por 6 horas, nesse estacionamento amarelo, ela paga R$6 por 4 horas estacionado. Então, esse valor aqui, gente, é correspondente às 4 horas. Mas, além das 4, ela vai passar mais 2 horas. E para cada hora adicional, ela paga R$2,50. Então, vai ficar esses 6 mais R$2,50 vezes 2, que dá 5.
Então, 6 mais 5 dá 11. Então, ela vai pagar R$ 11 no estacionamento amarelo. Agora, no estacionamento preto. O estacionamento preto cobra R$ 7 por 3 horas. Tá vendo? R$ 7 por 3 horas. E R$ 1 por hora ou fração de hora, gente. Então, se aqui é 3 horas, esses 7, ela vai pagar mais R$ 1 por cada hora, ou seja, ela tem mais 4 horas. Então, ela vai pagar R$ 1 pelas 4 horas que ela vai passar a mais, ok? No lugar das 3, porque ela passou 3 aqui, desculpe, gente. Ela vai ter mais 3, né? Porque são 6 horas, olha, de Clara. Então, aqui ela dá direito a 3 horas, e aqui ela vai dar direito a mais 3, e não 4, como eu havia falado. Então, vai ficar 7 mais 3 vezes R$ 1 dá R$ 3. E 7 mais 3 dá quanto, gente? 10. Então, nesse caso, qual o estacionamento que ela vai ficar, gente? Olha só, o amarelo, ela pagou R$ 6 por 4 horas, mais R$ 2 por hora a mais, né, ultrapassada. Então, ficou aqui 2 vezes 2,50 dá 5, mais 6 dá 11. Aqui, gente, nesse caso, ela pagou o quê? R$ 7 por 3 horas, mas ela tinha que passar mais 3 horas, que tinha que pagar R$ 1 por cada hora que ela tinha que passar. Então, nesse caso, é R$ 7 mais esses R$ 3 que dá R$ 10. Lucas já resolveu ficar no verde. Só que, Clara, para ela o melhor é o preto, gente. Esse final aqui. Deu para entender direitinho? Então, se Lucas vai ficar no verde e Clara vai ficar no preto, quando diz assim, Lucas e Clara, respectivamente, então é verde e preto, ok? Letra A de aprovação, né? Você estudando, com certeza você vai conseguir garantir a sua aprovação. Deu para entender direitinho, gente? Queria mandar um alô aí também para Matheus Vitor, evangelista, do primeiro ano C, que está chegando aí. E vocês podem participar. Alguma dúvida, pode solicitar que a gente faz, né? Volta um pouquinho a questão para que a gente possa entender direitinho, ok? Isso aqui, ó, ficou bem pertinho o valor do amarelo com o valor do preto. É claro que não tinha nenhuma vantagem ficar no verde, já que ele tinha que pagar R$ 30. O amarelo 11, né? E o preto 10. Dessa forma, né, ficou melhor o verde para Lucas e o preto para Clara, ok? Vamos para a nossa segunda situação. A segunda situação diz o seguinte: em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole, com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicleta como opção de transporte, ok? Por uma anuidade de $24. Guarde esse númerozinho, anuidade de $24. Os usuários têm direito a 30 minutos, certo, de uso livre por dia. O ciclista, ele pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora, ok? Extra. Vamos lá. A expressão que relaciona o valor F, olha só, vendo aqui função, né? O valor F, pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utiliza X horas extras nesse período, é. Gente, nesse caso, se ele tem que pagar $24 pela anuidade, esse valor é fixo, né? Então tem que ter esse valor de $24. Então vamos colocar aqui a nossa função, certo? Que é f de x, que é a mesma coisa, gente, se eu colocar y, é a mesma coisa. Então esse f de x, que vai ser a nossa função, vai ser esses R$ 24 fixos, mais quem, gente?
No caso, ó, quando se utiliza X horas extras nesse período. Para cada hora, paga o quê, gente? Hora extra, $3, certo? Por hora extra. É claro que ele tem direito a 30 minutos de uso livre por dia. Só que ele tem que pagar extra o quê? $3 por hora extra. Então, aqui, esses R$ 24, ou 24, desculpe, dólares, mais R$ 3 por hora extra. Esse X significando as horas extras. Nesse caso, nós teremos a função assim. Ah, professor, mas qual é a questão que mostra isso? Cuidado, olha, a letra E é muito parecida com a resposta. Mas não é, olha, porque os 24 está multiplicando aqui o X. E se os 24 está multiplicando o X, significa que seria R$ 24 ou 24 dólares por hora. O que não está dizendo a questão. É $3 por hora. Então, se é $3 por hora, gente, a alternativa correta é letra D. Veja que aqui está fora de ordem, né? Porque também a ordem das parcelas não altera a soma. Tanto faz ela estar assim, como está assim, gente. É a mesma coisa e vai pagar o mesmo valor, ok? Então, no caso, a função que é f de x ou que é y é 3x mais 24, letra D, certo? Não de doido, viu, gente? De muito esperto, né? Que você pode realmente estar acompanhando essa questão ou essas questões. Você é muito esperto e também inteligente por fazer essa sua escolha, ok? Deu para entender direitinho? Alguma dúvida? Não esqueça de colocar aí no nosso bate-papo, ok? Logo, logo nós traremos a interpretação ou uma explicação tentando, né, fazer com que você entre em entendimento, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, já pulando aí, ó, do ano de 2010 para o ano de 2012, né? O ano de 2012 caiu essa questãozinha bem interessante, né? Que a gente precisa relacionar com o nosso conteúdo. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, no dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Tá aqui, gente, os valores aqui dessa ação, ok? E aqui embaixo tem o tempo, certo? Na vertical é o valor da ação, na horizontal o tempo em horas em que essa ação foi variando, ok? Nesse caso aí, né? Antes nós podemos dar continuidade. Ivani, do primeiro ano B, seja bem-vinda. Ok? Fernanda, também seja bem-vinda. Letícia Micaele, do primeiro ano B, também seja bem-vinda. Pode convidar os seus colegas, certo? Estamos apenas no início, na terceira questão da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Está aqui investidor 1, 2, 3, 4, a hora da compra e a hora da venda. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, gente, para que a gente possa raciocinar e pensar qual investidor fez o melhor negócio, vamos começar aí do primeiro investidor, certo? O investidor que nós chamamos aí de 1. Então, nesse caso, esse investidor 1, ele fez a compra dessa ação às 10 horas. Quanto é que custava a ação às 10 horas? 150. Ele comprou por 150, certo? E a hora da venda foi às 15 horas. Olha às 15 horas quanto é que estava valendo a ação. 460. Então, gente, ele comprou de 150 e vendeu de 460. Qual foi o lucro desse camarada 1? É só você pensar o seguinte. Se ele comprou de 150, né? Porque ele diz, olha, com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Vamos pensar aqui. Então, eu pego 460 menos os 150. Que dá quanto, gente? Isso aqui vai nos dar 310. Ok?
Vamos pegar agora o investidor 2. Vamos ver o negócio do investidor 2. O investidor 2, ele pegou, né? E no caso, ele vendeu. Vamos ver aqui agora a venda e a compra, para pegar um menos o outro, ok? Ele vendeu às 17 horas. Ele vendeu por quanto? Ele vendeu por 200. E ele havia comprado por quanto? Ele comprou às 10. Se ele comprou às 10, ele comprou também por 150, igual ao investidor 1. Então, se ele vendeu por 200, comprou por 150, o lucro dele foi de 50 reais. Ok? Agora vamos ver o 3, o investidor 3. O investidor 3, se você observar bem aí, ele vendeu às 15 horas. Ó. Ele vendeu às 15 horas. Se ele vendeu às 15 horas, ele vendeu por 460. E ele comprou por quanto? Ele comprou às 13 horas. Se ele comprou às 13 horas, ele comprou por 380. Então, o lucro dele, se eu pegar esse menos esse, né, eu vou obter 80 reais. Agora vamos para o investidor 4. Esse investidor 4, ele comprou, ele vendeu às 16 horas. Estou pegando a venda depois, gente. Primeiro, por quê? Porque eu estou subtraindo o valor da venda do valor da compra, para ver o lucro de cada camarada, certo? Então, esse investidor 4, ele vendeu às 16, que foi por 100 reais. E ele comprou às 15, ele comprou por 460. Gente, se ele comprou por 460 e vendeu por 100, então ele ficou com débito ou ficou com prejuízo de 360 reais. Agora vamos para o último investidor. O último investidor, ele comprou, ele vendeu a 17 por 200. E ele comprou às 16. Ele comprou por 100. Então ele teve o lucro dessa ação de 100 reais. Agora vamos voltar à pergunta. Olha só, depois de todos esses dados, desses cálculos que nós fizemos, cálculos fáceis, né, a nível fundamental, bem tranquilo. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Gente, na compra e venda, olha só o lucro desse primeiro camarada. 310 reais. Esse lucro foi maior do que os demais. Então, letra A também aqui de aprovação. Você que está assistindo a aula, você que realmente tem acesso a esses materiais, é bem mais tranquilo, mais fácil de você também conseguir garantir a sua aprovação também para este ano. Tranquilo? Então, vamos adiante. Primeiro, né, antes de passar para a próxima questão, queria mandar um alô aqui também, quem está chegando, né, na área, Letícia Micaela, do primeiro ano B, Gabriel Alves de Souza, do primeiro ano B, Matheus Felipe, do primeiro ano A. Sejam, né, bem-vindos à nossa aula, ok? Digo vocês que convidem, né, os seus colegas para poderem participar, né, um momento curto, mas também precioso durante a semana que temos esse encontro com vocês, ok? Vamos adiante para a próxima questão. Lembrando, se tiver dúvida, a gente pode voltar à questão, rever algum ponto que você também deseja. Tranquilo? Vamos lá. Em 2014, olha só como a questão já caiu. Os sistemas de cobrança dos serviços de táxi das cidades A e B são distintos, ou seja, diferentes. Uma corrida de táxi na cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R$ 3,45, mais um valor de R$ 2,05 por quilômetro rodado. Ok? Na cidade B, a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de quanto? R$ 3,60, mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas cidades para percorrer a mesma distância de quanto?
6 quilômetros. Qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias do custo por quilômetro rodado ao final das duas corridas? Média dos custos por quilômetro rodado justamente nessas corridas. Vamos lá. Nesse caso, se eu for pegar aqui o custo, né, dessa primeira cidade, que é a cidade A, eu vou fazer uma função aqui, viu, gente? Da cidade A, vamos estabelecer uma função que ele vai pagar 3,45 fixo mais 2,5 por quilômetro rodado, ou seja, X. Já na cidade B, eu vou estabelecer uma outra função. Que função é essa? 3,60 fixo mais 1,90 por quilômetro rodado. Ok? Nesse caso aí, nós vamos calcular as duas com 6 quilômetros. Ok? Para a gente ver o custo aí de cada uma de situação. Aí aqui o A vai ser 3,45 mais R$ 2,05 vezes os 6, que é os 6 quilômetros rodados. Já na cidade B, nós vamos ter os 3,60 mais 1,90 vezes os 6 quilômetros rodados também da cidade B. Aí aqui, ó, vamos pegar a cidade A, achando aí familiar com o estudo que nós tivemos semana passada de função, bem parecido, né, gente? Então, 3,45 mais 2,5 vezes 6, né? Se eu tiver 2 vezes 6, dá 12. E 5 centavos vezes 6 dá 30 centavos. Então, vai ficar 12 e 30. Ok? Então, na cidade A, ele vai ter um custo total nessa corrida de 6 quilômetros de R$ 15,75. Somando esse, ok, gente? Com esse. Só botar vírgula abaixo de vírgula, e eu acredito que ninguém tem dificuldade de fazer essa soma. Um alô aí para Carlos Henrique, do primeiro ano A, que está chegando também em nossa aula. Gente, a cidade B é 3,60 mais 1,90 vezes 6. Vamos multiplicar aqui. 1,90 vezes 6, para ver quanto é que dá. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 6, 6 vezes 9 dá 54, vai 5. 6 vezes 1, 6 e 5, 11. Então, aqui vai dar 11 e 40. Se eu tenho, né, na cidade B, 3,60 mais 11 e 40, nós vamos obter R$15. Ok? Só fazendo a soma aqui, para desencargo de consciência. Aqui dá 0. 4 mais 6 dá 10. Vai 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Vamos adiante. Aqui, né, já pulamos de 2014 para 2016. Né, uma questão bem interessante. Uma cisterna de... Gente, falhou aqui na parte da digitação. É 6.000, certo? Litros. Foi esvaziada num período de 3 horas. Ok? Faltou esses dados numéricos. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada, junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Nesse caso, estamos vendo aqui, ó, o gráfico e aqui o esvaziamento dessa cisterna em função do tempo, ok? Aí a pergunta é a seguinte: qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora?
Ou seja, podemos até dizer que é a segunda bomba. Qual foi a vazão dessa segunda bomba? A primeira bomba, gente, a primeira bomba, vamos colocar aqui, vamos ver a vazão dela. Ou a bomba que foi ligada na primeira hora, que nós chamamos aqui de primeira bomba. Se nós formos ver aqui, ó, na primeira hora, foi ligada só uma bomba, certo? Então, se nessa primeira hora foi ligada apenas uma bomba, veja a vazão. Quantos litros tem daqui para cá? De A para B, gente. Quantos litros tem? 1.000 litros. Tá observando? Ó? De 6.000 para 5.000, nós temos aqui 1.000 litros de diferença. Então, aqui foi esvaziado 1.000 litros. Então, essa primeira bomba, nós podemos estabelecer ou dizer já que a vazão dela é de 1.000 litros, ok, por hora. 1.000 litros por hora. Agora, a segunda bomba. A segunda bomba, gente, só foi ligada aqui. Mas lembre-se que da primeira para a terceira hora, nós temos 2 horas. E aqui, nessa primeira para a terceira hora, tem as 2 bombas ligadas. Ok? Então, se a primeira bomba tem 1.000 litros por hora, nesse horário aqui, de 1, certo? De 1 a 3, essa primeira bomba vai ter uma vazão de 2.000 litros. Por que vai ter uma vazão de 2.000 litros, gente? Porque de 1 a 3, ela tem o quê? 2 horas. Se isso aqui é em 2 horas, lógico, se para cada hora tem 1.000 litros, essa primeira bomba vai despejar ou vai derramar ali, né, vai esvaziar 2.000 litros, concorda? Mas ao todo, qual é o esvaziamento daqui para cá? De B até C. Esvazia quanto, gente? Daqui até chegar aqui. Isso aqui esvazia 5.000 litros. Sendo que 2.000 litros foi esvaziado pela primeira bomba. E aí é onde entra, né, justamente o conhecimento da segunda bomba. Se a primeira bomba foi esvaziado 2.000 litros em 5, para a segunda bomba, a vazão vai ser 3.000 litros. Então, onde é que vem esse 3, pessoal? Dessa diferença de 5.000 para 2.000. E a diferença de 5.000 para 2.000 é justamente 3. Esses 3.000 litros foi em quanto tempo? Em 2 horas, gente. Se esses 3.000 litros foi em 2 horas, então a vazão vai ser de 1.500 litros por hora. Ok? 1.500 litros por hora. Já que a primeira bomba vazou os 2.000 nessa segunda hora aqui, ó, gente. Nessas 2 horas. A segunda bomba, para cada hora, teve uma vazão de 1.500 litros. E aí, nós encontramos a alternativa correta como letra C de casa, né? Por enquanto, fique em casa, né? E tente acompanhar as nossas aulas e as nossas atividades, ok? Tranquilo até aí, gente? Vamos passar adiante. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, ou então fala aí do bate-papo para a gente poder ficar sabendo. Tranquilo? Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão tem que ver, né, com a situação aí de um dos grandes desafios do Brasil, que é justamente o gerenciamento dos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, a nossa água, gente. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado nesse gráfico aí abaixo. Suponha
que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Ou seja, após, gente, o 6º mês, qual o período para que ele venha chegar a 0? Veja que ele está com 10% aqui da sua capacidade. Ok? Aqui ele está com 10% da sua capacidade. Ok? Se eu observar aqui em cima, ele estava com 30%. E nesses meses ele chegou a, né? Ou seja, quantos meses? Lembrando, gente, olha uma parte capciosa aqui desse gráfico. Ele está começando no 1. Ele não está começando no 0. Então você tem que ter muita atenção nisso. Se ele começa no 1 e vai até o 6, daqui para cá nós temos quantos meses, gente? Nós temos 5 meses. Certo? 5 meses aqui de observação. E lembrando que ele começou em 30%. Ele estava em 30% e foi até chegar a 10%. Então eu tenho que em 5 meses observados, há justamente uma evaporação, ou um desgaste, ou um gasto de 20% do volume que se tinha. Concorda? Em 5 meses, há justamente essa queda de 20% do volume desse reservatório. E aí, gente, eu quero saber quando é que ele vai chegar a 0. Ok? Observando aqui, para chegar a 0. Depois de quantos meses? Aí, nesse caso, se em 5 meses ele esvaziou 20%, eu quero saber em quantos meses ele vai esvaziar os 10% que tem ainda restante. E aí a gente pode fazer uma regra de 3 simples para essa questão. Como assim, professor? Essa regra de 3 simples? Talvez você não tenha visto ainda, mas eu acredito que a maioria já viu sobre essa regra de 3. Nós podemos fazer o seguinte, como é diretamente proporcional, por ser linear, tá vendo? De acordo com o tempo, é diretamente proporcional, eu posso dizer que 20 multiplica x, ou seja, esse vezes esse, é igual a esse vezes esse. Ou seja, 20x é igual a 50, que é justamente 5 vezes 10. Nesse caso aqui, x vai ser igual a 50 dividido por 20. E se eu tenho 50 dividido por 20, posso cortar aqui. E aqui vai ficar 5 dividido por 2. E 5 dividido por 2 vai ser 2,5. Ou seja, eu vou ter 2 meses e meio a mais para poder esse reservatório atingir o nível que, gente? 0 de sua capacidade. Ou seja, baixar esses 10%. Né? Eu tenho 2 meses e meio ainda para isso. Ou seja, depois do 8º mês, né? Entre o 8º e o 9º mês. Mas como ele quer? Qual o tempo mínimo após o 6º mês? Após o 6º mês, será 2 meses e meio. Alternativa A de aprovação. Ok? Não esqueça disso. Onde realmente você vai estar estudando para garantir também, né, no futuro, a sua aprovação. Tranquilo? Vamos adiante. A questão 7, né, já pulando do Enem de 2016 para o Enem de 2017, fala o seguinte: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo do intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Aí, gente, a parte vertical indica a velocidade e a parte horizontal
seja, o eixo Y, velocidade, o eixo X indicando o tempo em minutos. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Eu vou deixar você pensando um pouquinho, ok? Enquanto eu tomo um pouco de água, rapidinho, mas pense aí, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo desse intervalo de tempo aí que está no gráfico? Pense aí, observe o gráfico direitinho e pense quanto tempo esse veículo permaneceu imóvel. Enquanto você pensa, certo? Eu vou tomar um pouco de água. Pensou aí na questão? Foi rápido, né? Vamos aí. Gente, aqui nós estamos vendo que é como um gráfico de uma função constante, ó, que não varia de 0 a 1, né? Ó. Aqui no caso vai ter o tempo 1, né? De 1 minuto. Não foi colocado, mas eu acredito que para o bom entendedor já dá para observar isso. Aqui é 3, aqui seria 5, aqui seria 7 e aqui seria 9. Ok? Daqui para cá, ó, de 0 ao minuto, o gráfico está como função constante. Mas não significa que o carro aqui esteja parado, não. Porque a velocidade, ó, daqui para cá conta. Certo? Então, daqui para cá, aqui a velocidade está contando. Ó, mesmo que a velocidade esteja constante. É como se tivesse uma velocidade só daqui para cá. De 1 até 2, ó, a velocidade ela aumenta. De 2 até 3, a velocidade cai. De 3 até 4, a velocidade permanece constante. Depois, ela sobe de 4 até 5. E de 5 até 6, ela cai de novo. Só que olha o detalhe agora. De 6 até 8, gente. De 6 até 8. Veja a velocidade aqui, ó. Aqui está em 0, velho. Aqui está em 0. Então, nesse caso, de 6 até 8 minutos, o carro permanece imóvel. É o que a questão está querendo. Não de 0 a 1. Tem gente que coloca de 3 a 4, de 0 a 1 e sai contando esse tempo em que o gráfico está aqui como constante. Mas não é assim. Aqui a velocidade está constante, mas ainda está desenvolvendo velocidade. Aqui também. Só que aqui ele está totalmente parado. De 6 a 8. Então eu posso pegar 8 menos 6. Olha que continha fácil, viu, gente? Isso aqui dá 2. Então foi no período de 2 minutos que o carro permaneceu imóvel. Então, nesse caso, a alternativa correta é letra C de casa. Né? Para você não esquecer de ficar em casa agora nesse período. Veja uma questão que caiu no Enem de 2017, né? Recentemente, e bem fácil. Só você colocar a cabecinha no lugar e parar para analisar o gráfico da questão. Tranquilo? Vamos adiante. A próxima questão diz respeito aqui também ao Enem de 2017. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Aqui, ó, o registro. Os resultados estão indicados no gráfico de linha. E o gráfico de linha é bem bonitinho. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Ou seja, daqui para cá, ó, o que está querendo dizer? Daqui para cá é 1 metro. Daqui para cá é 1 metro. Certo? E assim sucessivamente. Daqui para cá é 1 metro. Então, cada unidade aqui representa 1 metro. Certo? Daqui para cá e assim sucessivamente. Foi informado entre 15 e 16 horas a profundidade
que a profundidade desse rio diminuiu em quanto, gente? Em 10%. Grave bem. Entre 15 e 16 horas. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Aí você pode pensar, mas professor, como é que eu vou saber essa situação se não tem nem às 13 horas? Aí se tivesse, eu colocaria às 14, às 15. Mas tem uma informação preciosíssima. Entre 15 e 16 horas, a profundidade reduziu em quanto, gente? Diminuiu em 10%. Aí daqui até chegar aqui, diminuiu em 10%. Agora eu pergunto, daqui para cá, quantos metros eu tenho, gente? Se cada parte dessa é 1 metro, de 15, eu posso afirmar isso. De 15 às 16 horas, ok? Diminuiu 2 metros. Se diminuiu 2 metros, gente, se houve essa diminuição de 2 metros, eu posso pegar esses 2 metros e dizer que representa quanto? 10%, porque a questão está dizendo que a diminuição foi de 10%. E o gráfico está me dizendo que daqui para cá diminuiu 2 metros. E se 2 metros representa 10%, quantos metros vai ser 100%? Ou seja, quantos metros nós teríamos às 15 horas? Quantos metros? Vamos observar? Aqui é só fazer uma regrinha de 3 também, gente. Ó, 10 vezes x, 10x. E 2 vezes 100 dá 200. E aí a gente faz a divisão. 200 dividido por 10. E no caso nós vamos ter quanto? 20. Esses 20 representam justamente a quantidade de metros que tinha aqui, gente. E aí, por tentação, as pessoas já querem marcar os 20 depois que faz esse cálculo. Calma, não precisa ter agonia na hora da marcação. Visto que, se aqui representa justamente a parte das 15 horas, eu quero na questão às 16 horas. Se às 16 horas diminuiu 2 metros, eu pego os 20 menos os 2. E 20 menos 2 dá quanto, gente? 18 metros. E aí eu marco a alternativa A. De novo, o A de aprovação. Tranquilo, tranquilo, né, gente? Essa questão muito boa, mas que requer bastante cuidado na interpretação gráfica para que a gente possa fazer direitinho, né, e conseguir acertar e obter a nossa aprovação. Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Tá bem pertinho, viu, gente? A questão 9, né? Só falta essa questão 9 e a questão 10 para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo, ou seja, gente, isso aqui a gente viu, né, a parte de função afim, porque é uma função ó, que é representada por uma reta, e está aqui, ó, é como se fosse f de x, esse t é como se fosse x, só muda, né, mais ou menos a situação de que a gente vai ver das letras, mas a função aqui se repete. Então vamos lá. Primeiro, eu mostrei também para vocês que aonde o gráfico corta aqui, ó, o eixo x, é como se fosse um dos zeros da função. E outro zero da função, outra observação que a gente pode fazer, é aqui, ó, é onde corta o eixo y. Gente, aonde corta o eixo y,
é como termo independente da nossa função. E aonde corta o eixo x é justamente aonde y é zero. Então, gente, tem alguma função onde tem o termo independente aqui sendo menos 1000? Tem, ó, a letra D. Já achei aqui a questão. Mas vamos supor que tivesse outra aqui que tivesse menos 1000. Agora eu posso pegar esse 5, substituir aqui no lugar de t e tem que dar 0. Vamos ver se vai dar nessa função aqui, ó, 200. Se o t for 5, gente, na hora que eu colocar t no lugar de 5 no lugar de t, vou multiplicar aqui, ó, 200 vezes 5 menos 1000. E nesse caso, 200 vezes 5, isso aqui dá 1000. 1000 menos 1000, gente, dá quanto? Dá 0. E é claro, se você for fazer isso nas outras funções, não vai dar igual a 0. Como o valor que toca no eixo x, certo? O gráfico que corta no eixo x, que é esse eixo aqui horizontal, eu substituindo na função, o valor tem que dar 0, então eu já posso concluir que a letra D, certo? Letra D de dado é a alternativa correta. Mas se você quiser testar para todas as outras, fique à vontade. Mas não vai dar certo. Outro teste que eu ainda poderia fazer, se realmente tivesse dúvida desses dois testes aqui feitos, eu ainda podia colocar como o valor de t sendo 20 e veria que ia dar 3.000 resultado. Ou seja, se eu tivesse 200 vezes 20, dá 4.000. 4.000 menos 1.000 dá 3.000. E assim também obteria o resultado que está aparecendo aí no gráfico. Ok? Bem tranquila, né, gente? Essa questão aí caiu em 2017. Agora vamos para uma outra questão, que é uma questão mais recente, né? Caiu aí, ó, no Enem de 2018. E essa questão é também, né, bem interessante para poder a gente praticar e entender a parte também de função. Olha só, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, que é o eixo da vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, que é na horizontal. Ele ainda diz, ó, que o eixo Y é o de combustível, aqui, ó, e o eixo X é a distância percorrida em quilômetros. Aí a pergunta é, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é quantidade de combustível, que é o Y, e, no caso, a distância percorrida, né, que é o Y, e a quantidade de combustível, que é o X. Desculpe, gente. Quantidade de combustível Y, que está aqui, ó, nesse eixo, e a distância percorrida, que é X. Há pouco, né, na questão anterior, se você lembrar bem, vai ser bem fácil de raciocinar nessa. Olha onde é que o gráfico é esse aqui, ó. Olha onde é que ele está cortando o eixo Y. Aqui, ó, no 50. Aqui é que ele está passando pelo eixo Y. Se ele está passando aqui, a nossa função, como sendo uma função afim, ó, representada por uma reta, tem que ter o quê? Esses 50. Se tem que ter esses 50, gente, qual a função que não pode ser? Ó? A letra A não pode ser, que aparece 500. A letra B também não pode ser, que aparece 500. A letra E também não pode ser. Eu já elimino 3 alternativas. E vou trabalhar apenas com 2 alternativas só. Eu tenho a letra C e a letra D para decidir. Se você observar bem, ó,
O gráfico está descendo aqui, ó. Da esquerda para a direita, ele é o que? Decrescente. Quanto mais aumenta aqui a distância, menor vai ser a quantidade de combustível. Se isso acontece, quanto maior a distância, menor a quantidade de combustível, nesse caso, eu posso dizer que aqui é uma função decrescente. Se é decrescente, o valor de A da função, lembre que eu expliquei para vocês, a função afim é desse tipo aqui, ó, ax mais b. Esse A, se for maior que zero, a função será o quê? Crescente. Que é a função crescente, professor? A função crescente é que da esquerda para a direita ela vai subir. Quanto maior o valor, maior o outro. E aí, se A for menor que zero, a função a gente chama de decrescente. Que é decrescente? Como aqui, ó, aumentando a distância, diminui a quantidade de combustível no tanque. Então, nesse caso, gente, onde é que o A é negativo? O A é negativo na letra C. Se você observar a D, o A é positivo. Então, a alternativa correta é letra C. Mas você pensa assim, mas professor, ainda quero ver um outro teste para ver se dá certo mesmo. Então, só fazer isso. Ó. Aqui não toca no 500, no eixo X. Então, pegue aqui essa função que você está achando que é a verdadeira. Bote assim, ó, 500, menos 500, né? Porque tem menos X, sobre 10, mais 50. Então, nesse caso aqui vai ser quanto? Menos 500 dividido por 10 dá menos 50. Menos 50 mais 50 dá igual a 0. Então, nesse caso, se você substituiu esse valor, gente, que é o 500, que está cortando o eixo x, que é o zero da função, aqui, ó, na nossa funçãozinha que a gente escolheu, vai dar 0. Se você substituir na letra D, ó, 500 dividido por 10 dá 50, 50 mais 50 vai dar 100. E aí não vai dar certo. Então, gente, são essas as questões que eu queria trazer hoje para vocês poderem, né, trabalhar ou saber como é que interpreta a função afim, né, diante dessas questões, né, que às vezes as pessoas ficam com medo, questões do Enem, mas vocês viram que não tem bicho de sete cabeças, ok? Então, é nesse sentido que nós realmente queremos trazer para vocês, ok? Então, um abraço, né, mais uma vez, de vosso professor FJ, e até realmente a nossa